Candida auris. O nome pode até lembrar candidíase, uma doença causada por um fungo relativamente comum e fácil de tratar. Mas eu estou me referindo aqui de uma espécie de superfungo que é considerado uma ameaça à saúde pública em todo o mundo e causa uma preocupação por ser um tipo de fungo multiresistente aos medicamentos conhecidos e com alta taxa de mortalidade, de até 40% para os pacientes, ou seja, quase 1/3 dos pacientes infectados com o fungo acaba não resistindo à doença. Esse fungo, Candida auris, foi identificado pela primeira vez no Japão no ano de 2009, mas em 7 de dezembro de 2020, a Anvisa emitiu um alerta sobre aquele que pode ser o primeiro caso desse superfungo no país. Ele foi identificado em uma amostra coletada em um catéter de um paciente internado na Bahia. 2 laboratórios já confirmaram a descoberta, mas as autoridades só vão bater o martelo mesmo depois de mais 2 análises. Eu sou Rosângela Lima e hoje vou responder algumas perguntas que surgem com esse alerta no Brasil. Qual é a origem desse fungo? Quais são os riscos à saúde pública, principalmente para pacientes internados em hospitais, e também o que dizem os especialistas sobre prevenção e tratamento. Todo mundo já ouviu falar em micro-organismos como fungos e bactérias causadores de infecções, muitas vezes graves e fatais em pacientes hospitalizados. No caso dos fungos do gênero Candida, quase 30 espécies causam doenças em seres humanos, mas algumas são comuns no ambiente hospitalar, colonizando catéteres e dispositivos médicos ou superfícies. Esse fungo ele foi identificado pela primeira vez no Japão no ano de 2009, no canal auditivo de um paciente. E desde então, o fungo se alastrou por mais de 30 países, como a Índia, a África do Sul, a Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido e Espanha. Esses são apenas alguns exemplos para vocês terem a noção de como esse fungo pode se espalhar pelo mundo todo. De acordo com estimativas de pesquisadores chineses que foram publicadas em novembro deste ano, ao longo de uma década foram registrados ao menos 4.700 casos de infecção pela Candida auris em 33 países. O que mais preocupa é a taxa de mortalidade média associada à infecção, que é de 39%. O primeiro surto na América Latina ocorreu na Venezuela entre 2012 e 2013, atingindo 18 pacientes. 2 anos mais tarde, ocorreu o pior surto até agora no mundo. Foi em Londres no ano de 2015, afetando 50 pacientes internados nos hospitais, sendo que 22 deles foram infectados e os outros 28 foram colonizados. Ou seja, os pacientes ficaram com o fungo no corpo, mas não desenvolveram a infecção. É muito difícil identificar, controlar e tratar esse superfungo, além dele ser facilmente confundido com outras infecções fúngicas, como a candidíase comum, como eu citei no início do vídeo. Um surto em 2016 na Colômbia se tornou exemplo de como é difícil identificar esse tipo de cândida. Naquele acontecimento, 5 casos de infecções foram inicialmente identificadas como 3 tipos de fungos diferentes. Porém, o método mais eficaz de análise foi capaz de diagnosticar o patógeno corretamente como Candida auris. O pesquisador Alessandro Pascoaloto, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, fez um levantamento em 2017 sobre esse ponto. Ele analisou 130 laboratórios e centros médicos de referência da América Latina e descobriu que somente 10% deles têm a capacidade de detecção de doenças invasivas de fungos de acordo com os padrões europeus. O que pode ser feito para evitar que o fungo se espalhe? Em 2016, a OPAS, braço da Organização Mundial da Saúde para a América Latina e o Caribe, publicou um alerta recomendando que os países da região adotassem algumas medidas de prevenção e controle para evitar novos surtos. Como exemplos, a limpeza rigorosa do ambiente hospitalar, higiene correta e consistente das mãos e isolamento de pacientes suspeitos. Além de ser super resistente a medicamentos, a Candida auris também pode permanecer
por longos períodos no ambiente e é resistente a vários desinfetantes. Uma vez contaminada pelo fungo, o paciente pode sofrer infecção na corrente sanguínea, o que pode ser fatal, principalmente para quem tem comorbidades. É preciso usar produtos químicos de limpeza mais fortes e adequados aos hospitais. Diante da suspeita do primeiro registro desse fungo no Brasil, a Anvisa recomendou o reforço da vigilância laboratorial do fungo em todos os serviços de saúde no país, entre outras medidas de controle de prevenção para evitar o surto. Ainda mais agora, em meio à pandemia, com diversos hospitais lotados pelo país. Aliás, esse primeiro caso suspeito de Candida auris no Brasil atingiu um paciente internado com Covid-19. Antônio Bandeira, infectologista de Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, afirmou que isso representa um alerta, mas nada que mostre que o fungo saiu do controle ou que exista um surto no estado. Mas existe um risco para quem está fora dos hospitais? É mais frequente encontrar o fungo em hospitais, mas ele também pode ser encontrado fora desse ambiente. A resistência microbiana, que envolve os fungos e bactérias, é considerado uma das maiores ameaças à saúde pública pela OMS. Você já deve ter ouvido falar nisso. Algo tem relação também com o uso descontrolado de medicamentos, como antibióticos, que acabam fazendo com que esses micróbios mais resistentes que sobrevivem a tratamentos se espalhem. De acordo com a Anvisa, não se sabe ao certo qual é o meio mais preciso de transmissão desse superfungo. Estudos indicam que a contaminação se dá por meio de contato com pessoas, através das mãos ou superfícies contaminadas, e atinge principalmente as pessoas mais debilitadas, com o sistema imunológico enfraquecido. De todo modo, o pesquisador e médico Alessandro Pasqualotto disse em entrevista à BBC News que a Candida auris é preocupante, mas ela não deve chegar ao ponto de infectar muita gente, além de surtos em ambientes hospitalares. E como apontou o trabalho dos pesquisadores chineses que eu citei antes, quando essa infecção por fungo alcança a corrente sanguínea, a taxa de mortalidade sobe para 45% dos pacientes infectados. Isso porque a Candida auris, encontrada em pacientes, se mostrou resistente às 3 principais classes de medicamentos disponíveis para tratar as infecções fúngicas sistêmicas, motivo que causa grande preocupação às autoridades médicas. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, apontou em novembro de 2020 algo como um potencial. A equipe, com 22 cientistas, mapeou quase 1.500 bactérias que vivem em microbiomas de animais marinhos na Flórida. Uma substância produzida por uma delas, que vive no intestino de uma espécie de uma assídia, se mostrou eficaz contra a Candida auris em estudos in vitro e em camundongos, e sem efeitos colaterais. A infecção pelo Candida auris causa sintomas como febre alta, tontura, fadiga, vômitos e aumento da frequência cardíaca. Esses sintomas, eles são bastante comuns. Em geral, os pacientes apresentam esses sintomas em infecções. Então, para que a doença seja descoberta, é necessária a realização de exames mais específicos, como a PCR, por exemplo, para confirmar a espécie. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, aproveite e deixe seu like, se inscrevam no meu canal, ative as notificações, um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo.